Bem, então, hoje nossa aula é sobre fotografia digital. A gente viu um pouco da história da fotografia na aula passada e hoje nós vamos olhar alguns aspectos da fotografia, o que é de fato e como é feita e para que é feita a fotografia digital. Primeiramente, a gente viu que as máquinas fotográficas elas evoluíram ao longo do tempo. Primeiramente, a gente tinha as máquinas analógicas, e agora nós temos as máquinas digitais. O processo é basicamente o mesmo, mas o resultado é um pouco diferente. Porque, por exemplo, a gente pode ver a foto hoje antes pelo display da máquina. Você consegue ver a imagem que você está apontando e vai fotografar. Agora, antigamente não, você, na verdade, olhava também a foto antes, mas não podia ver a foto depois. E hoje, com as câmeras digitais, você tira a foto e já pode ver a foto pronta. Então, esse daqui é o primeiro processo analógico de como se revelavam as fotos. Isso daqui é uma câmera analógica, uma câmera fotográfica analógica, e ela funcionava da seguinte forma. Você colocava esse filme, ele tinha essa película, era aqui que você colocava esse negocinho, essa parte redonda aqui, você abria, colocava o filme, ajustava, tirava suas fotos. Mas você só ia descobrir como que as fotos ficaram mesmo depois que elas fossem reveladas. Então, havia todo um processo nessa época para se ver as fotos, né? Você tinha o filme, você levava, então, depois que tirasse todas as fotos, aqui, ó, se você ver nesse cantinho aqui, está escrito 36, ou seja, eram 36 poses. Você podia tirar 36 fotos com esse filme. Depois você levava essas fotos para serem reveladas, deixava lá o filme, depois ia buscar quando essas fotos estivessem prontas. Então, era um processo um pouco mais demorado. Hoje a gente tira a foto, na mesma hora a gente viu, e já até pode postar direto nas redes sociais. Mas antigamente o processo era um pouco mais lento. Mas vamos então para o próximo. Então, depois das câmeras analógicas, nós tivemos então a câmera digital. Chegamos na câmera digital, que já é algo que vocês estão mais familiarizados, mesmo que essas câmeras já não estejam mais tão em uso, porque antigamente a câmera digital, esse tipo de câmera digital, era muito utilizado para filmar, para fotografar, porque a qualidade das câmeras de celular eram ainda muito pequenas ou muito baixas. E as câmeras digitais, então, tinham uma grande vantagem. Hoje, como os celulares já evoluíram muito e a gente tira foto pelo celular, filma pelo celular, até edita filmes pelo celular, edita vídeos pelo celular. Então, hoje, até essas câmerazinhas já não estão mais tão em uso. Mas o processo é o mesmo, que é o processo da câmera digital, que a gente agora possui no celular. Mas a característica é que você pode ver a foto depois que você tirou, você pode fazer alguns ajustes, você, depois que tem a sua foto pronta, ela já está digitalizada, já é um arquivo digital, você pode transferir, né, da sua câmera, ou do seu pendrive, ou do seu cartão de memória, já para uma pasta no seu computador, você pode compartilhar em algum site de rede social, mas o grande problema dessas fotos é que acabou que a fotografia sofreu um processo de banalização, né? Hoje a gente, para postar uma foto, a gente tira centenas de fotos, às vezes nem apaga essas muitas fotos, deixa guardada lá e ela fica ocupando espaço e a gente nunca mais vê essas fotos, né? Já no processo analógico, quando você tirava ali as 36 quando você tirava ali as 36 fotos das 36 poses que tinha no seu filme, então você guardava essas fotos em um álbum e quando vinha visita em casa você mostrava essas fotos. Então era
uma outra situação com relação à fotografia na era analógica e é diferente da fotografia digital que nós temos hoje. Mas a fotografia continua sendo interessante, né? Todo mundo gosta de fotografar e faz parte aí do nosso hobby também ficar fotografando para poder postar nas redes sociais. Mas a fotografia, ela possui muito mais usos do que os usos domésticos que nós temos, né? Vocês já devem saber disso, mas aqui estão alguns exemplos de como a fotografia é utilizada. Então, a gente tem a fotografia de moda, que são as fotografias que vão parar nas revistas, nos catálogos de moda, né, das lojas, que vão fazer com que aquelas roupas, aquelas peças sejam conhecidas por meio dos modelos. Então, existe toda uma preparação, toda uma iluminação, todo um processo para se fazer a fotografia de moda. Outro tipo de fotografia, que embora não seja muito comum no nosso dia a dia, no nosso uso, é a fotografia para revistas e jornais, chamada fotografia jornalística, especialmente em lugares onde estão acontecendo coisas importantes, como guerras, manifestações, qualquer coisa que seja relacionada à notícia, existe o fotógrafo jornalístico, onde essa fotografia aí vai mostrar como está sendo a realidade naquela situação, né? Então, quando tem alguma operação, quando tem alguma rebelião, quando tem alguma guerra, existe então os fotógrafos que são jornalistas também, que vão ali fazer a cobertura dessas manifestações ou desses eventos. Ultimamente, no Brasil, nós temos até visto muitos jornalistas ou fotojornalistas sendo agredidos, né? Mas esse é um trabalho muito importante porque nos mostra de fato o que está acontecendo ali. Existem também, dentro desse campo, os fotógrafos de guerra, que eles são especialistas em fotografias de guerra. Eu não trouxe um exemplo hoje, mas nós temos um brasileiro que ele é muito famoso, ele ganhou vários prêmios também trabalhando, fazendo cobertura de guerras, né? Então, o que acontece? Enquanto os soldados estão lá armados, no meio da guerra, os fotógrafos de guerra estão acompanhando os soldados e tirando foto. A arma deles é a fotografia. Por quê? Porque, através da fotografia, ele mostra, de fato, como que é a realidade ali dentro do campo de batalha, dentro da situação em que essa guerra está envolvida. Nós temos também a fotografia artística. A fotografia artística, ela pode ser simplesmente causada ou criada por um artista, que é fotógrafo, e então ele tira as fotos para uma exposição, né? Ele tem uma temática, ele vai fazer as fotos ou fazer as manipulações nas fotos. Ou também a fotografia artística, ela pode ser considerada todos esses outros processos que a gente passou, como, por exemplo, a fotografia de moda, ela não deixa de ser artística também. Mas a grande questão é que para ser uma fotografia artística, basta você fazer uma boa foto, né? Mas, nesse caso aqui, o que a gente está falando é de artistas mesmos que montam cenas pensando já a finalidade é uma exposição. Geralmente, nos outros casos, a finalidade não é uma exposição, mas são os produtos que você vai entregar, né? No caso da fotografia de moda, você vai entregar uma revista de moda, um catálogo, e as fotos vão ali. Aí podem haver fotos tão boas que chegam a serem expostas, né? Chegam a uma exposição. Agora, vamos falar sobre alguns aspectos que podem fazer ou que são importantes para a gente ter uma boa foto, ou que podem fazer a foto ficar melhor. Primeira coisa é a iluminação. Como a gente viu na aula anterior, a fotografia ela é a arte de pintar com a luz. Então, se você não tem a luz adequada para a sua foto, você não vai ter uma boa foto. Agora, o importante é entender que para o tipo de resultado que você quer, você tem que saber quanto de luz você vai
querer que entre ali. Essa daqui, por exemplo, é uma foto de silhueta. O que acontece? Para você ter uma foto de silhueta, você precisa de uma fonte de luz contrário ou contrária à imagem que você quer fotografar. Então, a luz vem de lá para cá e como a sombra vai ficar do lado que você está fotografando, você não consegue identificar os detalhes da pessoa. Mas esse tipo de fotografia também é muito interessante. Dentro do nosso olho acontece algo parecido com a câmera. A gente tem a pupila. A nossa pupila é que controla a entrada de luz no nosso olho. Então, quando ela está bem pequenininha, quando ela está contraída, entra pouca luz. Quando é que a gente tem a pupila contraída? Quando tem muita luz. Por exemplo, você está andando na rua, a luz do sol é a maior fonte de luz que existe. Então, quando você está andando na rua de dia, meio-dia, aquele solzão forte, a sua pupila contrai para evitar que entre muita luz dentro do seu olho, controlar isso pelo diafragma. Mas, quando você está num ambiente escuro, o que acontece? A sua pupila dilata e aí a pupila fica grandona. Para quê? Para entrar muita luz. Por isso que quando a gente está em um lugar claro e a gente entra num lugar escuro, a gente não enxerga nada. Mas se você perceber, vai passando o tempo, logo, logo você começa a observar as coisas. Você começa a conseguir enxergar algumas coisas dentro daquele ambiente. Por quê? A sua pupila vai dilatando e aí ela começa a conseguir captar mais luz. Só que você está naquele ambiente escuro com a pupila dilatada, ou seja, o seu olho está recebendo tudo que há de luz no ambiente, ele começa a perceber. Aí abre uma porta ou acende uma luz, você fica ofuscado. Você fica como se estivesse cego, porque sua pupila estava dilatada, entrou muita luz e aí dá uma pane no olho ali, até que a pupila contraia de novo e controle ali a entrada de luz. Então nós temos também uma outra característica que é o ângulo, né? Vocês, principalmente as meninas, que tiram muita foto para postar, né? Elas sempre têm a busca pelo ângulo perfeito, né? E geralmente tira uma foto e diz, esse ângulo tá bom, esse ângulo não tá bom. Na verdade, o ângulo, claro, ele pode melhorar ou pode piorar bastante a sua foto, dependendo do resultado que você quer. Por exemplo, tirar uma foto de criança de cima para baixo é muito mais interessante. Fica uma foto muito, muito bacana. Temos também o formato da fotografia, que pode ser retrato ou paisagem, né? Geralmente a paisagem é usada quando tem muitas pessoas ou quando você quer, de fato, retratar uma paisagem. E a questão da figura funda. Veja o contraste entre a roupa, a pele, o cabelo com o fundo, né? Isso daí precisa ser equilibrado, né? Quais são as cores que você vai utilizar? E aí você tem, então, que entender sobre os conceitos básicos de cor, né? Para você poder fazer as combinações de cores adequadas. Temos, então, também a fotografia na história, como nós vimos na aula passada, eu trouxe alguns exemplos do Prêmio Pulitzer, que dá prêmios, o que premia aqueles fotógrafos que tiraram fotos que realmente marcaram a história. Essa fotografia aqui são alguns novos exemplos, mas essa fotografia aqui foi a primeira fotografia que que um fotógrafo amador, na verdade foi uma mulher, que uma fotógrafa amadora recebeu de Pulitzer, né? Geralmente o prêmio Pulitzer era entregue a fotógrafos profissionais. Hoje, se você tiver uma boa foto, até porque a qualidade das câmeras hoje é muito boa, mas se você tiver uma boa foto, você também pode ser um bom candidato a ganhar o prêmio Pulitzer de fotografia. Tá? É importante que essa foto esteja relacionada a um evento marcante, a a um fato histórico importante, certo? Então, essa é a nossa aula de hoje.